Oi gente, tudo bem? Mais uma vez agradeço por você estar assistindo esse vídeo, sempre me acompanhando, e eu espero que eu esteja ajudando vocês aí que sempre me acompanham nos seus problemas do dia a dia, tanto aqueles produtores profissionais quanto aquelas produtoras e produtores que têm um pequeno cultivo no quintal, na chácara, no sítio, onde for, tá bom? Bom, para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Erika Fujita, sou engenheira agrônoma, trabalho com assistência técnica para pequenos e médios produtores no cultivo de frutas e hortaliças. Hoje eu vou fazer novamente um vídeo sobre perguntas e respostas, incluindo principalmente as dúvidas dos produtores que eu vou nos seus sítios, nas suas fazendas, em qualquer local de produção e esclareço inúmeras dúvidas. Vocês sabem bem disso. E trouxe aqui algumas dessas perguntas com o tema de poda. Poda muitas vezes é um pouco polêmico, porque o produtor e a produtora às vezes tem uma certa sensibilidade, porque fica meio relutante, que vai pensando, poxa vida, vou ter que podar minha árvore tão frondosa, grande, linda e maravilhosa. Eu não tenho coragem de fazer isso, pelo amor de Deus. E quando eu falo de poda drástica, então, nossa, aí arrepia, né, a pessoa. Fica um arrepio só, pensa, meu Deus do céu, matou a planta. Mas não é bem por aí, tá? E eu vou explicar certinho. E para quem tem dúvidas com poda, então preste atenção nesse vídeo até o final dele. Quem sabe uma dessas dúvidas que eu relacionei aqui seja a sua e pode estar te ajudando aí no que você precisa no seu sítio, tá bom? Vamos lá, fiz uma lista, só que eu deixei uma pergunta por final, relendo agora antes de fazer esse vídeo para vocês. Eu acho que eu vou colocar como a primeira dúvida. Vamos já trazer polêmica logo de cara, tá bom? Uma coisa que não é uma pergunta frequente. O produtor fez essa pergunta numa visita que eu fiz e eu achei interessante, porque é bem direta, vamos dizer. Ele perguntou: poda mata? Gente, é assim, o tecido vegetal, vamos falar agora uma parte mais básica. Me desculpe se eu estiver falando meio difícil, mas eu sempre acabo desenrolando os enrolados aqui. O tecido vegetal, ao contrário do que nós, que temos tecido animal, ele tem a capacidade de regeneração. De que forma? Ah, Érica, eu cortei o galho aqui, então ele vai crescer novamente? Não, não é isso. Porque o que acontece? O vegetal, ele tem a capacidade de formar brotos. Diferente da gente, que tem uma configuração, por exemplo, nós, seres humanos, cabeça, membros, tronco, pés e mãos, isso é uma coisa só. Só que não tem nenhum tipo de mecanismo, de possibilidade de brotar um braço novo aqui do lado. Não, isso não é uma característica do ser vivo mamífero, animais. Ah, mas Érica, tem animais que têm esse poder de brotação. Sim, não estou falando que todos são, mas existem exceções. Se eu ou você não tem essa capacidade de brotar, outros animais têm. Não sei se é bom, que nem, por exemplo, a lagartixa, ela regenera a cauda. Tem alguns outros animais que pode ter essa característica, principalmente alguns animais marinhos, certo? Só que os tecidos vegetais, no caso, elas têm os mecanismos de brotações, que são pequenos órgãos que são primários, as células. E como são células primárias, elas não têm uma definição certa. O que ela vai ser quando crescer? Ela pode se tornar um ramo, pode se tornar uma flor, pode se tornar uma folha. Essa é uma característica do vegetal.
Nós chamamos esse tecido como gema. Geminha, tem gente que chama de nó, tem gente que chama de olho, enfim, mas o mais conhecido é gema. Essas gemas, o que elas têm de propriedade? É isso que eu falei, elas são primárias, ela não tem uma definição correta naquele exato momento, tá? Inclusive tem algumas espécies que a gema pode se tornar até mesmo raiz. Gente, que coisa louca. Mas e nós seres humanos descobrimos isso e utilizamos essa característica das plantas para nós podermos trabalhar no seu manejo. E com isso, aproveitar as melhores características dessas plantas para produzir alimento. Nada mais do que isso, produção de alimento, que é extremamente importante para a sobrevivência do ser humano e de qualquer outro animal que se alimenta de frutas ou hortaliças, no caso. Então, voltando, como nós não temos essa propriedade de brotar, entre aspas, as plantas já têm essa característica. Mas o que faz com que uma planta morra depois que você podou? Existem vários fatores, principalmente nutrição. Se ela não tem uma carga de nutrientes adequados para mantê-la saudável e ter energia suficiente para formar novos tecidos, ou seja, brotar e formar raiz, ela não vai sobreviver e a estaca morre. Tem também alguns tipos de plantas que não toleram tantas podas. Por exemplo, não é toda árvore frutífera ou qualquer uma outra que vai aceitar a poda drástica, na qual você vai lá e corta e deixa poucos centímetros do chão. E aí não vai funcionar. Então não é porque é um vegetal que ele vai ter essa capacidade de regenerar tão bem assim, ao ponto de você deixar só um toquinho e ela vai lá e puf, brota. Como também tem plantas que você deixa um toquinho, passa um tempo, sai ali uma brotação do lado. Poxa vida, essa aí tá brigando para sobreviver. Só que temos que ver esses fatores que eu falei. Para vocês que têm o cultivo de pomar ou de até mesmo algumas hortaliças, essas plantas têm essa característica de poder brotar. Só que muitas vezes elas não o fazem porque não tem nutriente suficiente. O solo está pobre, ela não tem comida. E se você não produz sem comida, por que a planta vai fazer isso? Quando a gente não come legal, fica com... até depois de uma gripe, alguma coisa, a gente não se alimenta bem, a gente fica meio baqueado. A gente às vezes acha que é o sintoma da gripe, mas muitas vezes é porque você não se alimentou legal. Até as pessoas que têm esses distúrbios, na qual que muitas vezes vomitam ou até mesmo não quer comer, sente fraqueza. É normal. Na planta a mesma coisa. Se ela não tem alimento disponível, água, ou simplesmente aconteceu alguma coisa no seu ambiente e ela não está bem, ela não vai responder. É normal. Isso é para qualquer ser vivo. Bom, voltando nesse ponto. Dependendo da espécie, a planta pode morrer sim. Por isso que é fundamental vocês sempre estarem com um consultor, com um técnico, com alguém que tenha conhecimento para poder auxiliar vocês numa poda. Existem plantas ornamentais que você cortou, já era. Existem espécies que não toleram as podas, porque ela não tem a capacidade de brotar. É uma característica da espécie, como por exemplo, algumas palmeiras. Se você corta uma palmeira ou até mesmo um coqueiro, esquece, acabou, ele não vai brotar. Principalmente se ela já tiver numa idade mediana para mais. Então ela não tem isso. Poda, no geral, não mata. No geral. Feitas em manejo de frutíferas, até mesmo manejo de hortaliças, vocês podem estar empregando a brota, vocês podem estar empregando a poda, sim, só que, claro, com acompanhamento.
Tomem cuidado, porque essa parte de poda é muito delicada e tem alguns vídeos que eu andei olhando, que andei vendo, assim, olhando, né, nas páginas de redes sociais às vezes, ou até mesmo em canais de YouTube, que acabam não explicando certos cuidados que tem que tomar. Então, se vocês têm dúvida de alguma informação, façam um teste numa planta. Não deu certo nela, de 3, melhor de 3. A gente sempre tem que trabalhar com melhor de 3. Se você tem 3 plantas no seu pomar comercial, faz essa poda que vocês desejam. Funcionou nas 3, dificilmente não vai funcionar no restante do pomar. Agora, se não funcionou em 2 ou nas 3, aborta a missão. Como eu sempre falo, o campo é um laboratório. Vocês sempre têm que experimentar, verificar antes de sair utilizando alguma técnica, principalmente relacionada à poda, que você está cortando o tecido da planta. E quando você corta o tecido da planta, você pode comprometer seu desenvolvimento, é normal. Então, voltando e respondendo a pergunta, poda não mata, feito com cuidado, preparando a planta, dando nutrientes, água, condições para ela se regenerar, perfeito, ela vai se recuperar e vai se tornar uma planta frondosa, linda e maravilhosa para você manejar. Vamos para outra pergunta. Bom, gente, vamos lá para a próxima pergunta. Aí um produtor veio para mim perguntando um dia se existe vários tipos de poda, é só uma só que você vai lá e corta, pronto, acabou. Não, não é bem por aí, tá? Então esse é um caso bem interessante, porque ele cultiva folhosas e estava tentando agregar o valor na sua propriedade de uma forma que não tome tanto tempo dele, porque as folhosas, né, hortaliças, elas precisam de cuidado constante, tem que sempre estar olhando o mato, praga, doença, irrigando, verificando se está hidratado, se não está, se está murchando, se não está, se está vindo muito sol, aí tem que pegar e puxar sombrite, aí começa a escurecer e vai lá e volta sombrite recolhido, enfim, tem que estar ali constantemente. Aí eu dei a opção de plantar alguma frutífera, alguma fruta, porque quer queira ou não é uma cultura que eu vou falar para você não dá trabalho. Não, não é isso. É que a frutífera, na verdade, ela demora um período bem maior para começar a produzir, diferentemente da hortaliça. A hortaliça, dependendo do que você estiver manejando, que nem, por exemplo, folhas, a média de colheita é de 35 a 40 dias. Dando algumas exceções assim com rabanete e rúcula, que é de 20 dias, que você colocou a sementinha no chão, ela vai lá e produz. Não é verdade? Caso contrário, as hortaliças têm essa média. Vamos chutar aí 2 meses. Tem umas que vai para mais, outras para menos, né? Outras vai para menos. Mas é isso. É em torno de 2 meses. Aí, como ele queria algo que pudesse fazer com que tenha uma renda, mas que não precise ficar no pé da planta todo santo dia, pelo menos assim ao longo do tempo, aí eu dei essa sugestão. Como ele está numa região tropical, quente, que tem uma boa incidência de sol, não é muito frio, etc, tal, então eu falei para ele pegar e plantar, aliás, alguns tipos de frutíferas que ele se adeque. Então, ele era como a maioria de vocês tem essa situação, não tem mão de obra disponível. Então, eu pedi para ele trabalhar com alguma coisa como, por exemplo, goiaba, tá? Que daí, só que com pequenas quantidades de plantas, ou até mesmo a manga, que também era interessante no caso dele, tá, gente? No lugar que às vezes não dá para cultivar essas espécies, tudo bem. Então eu dei essa dica. Aí ele perguntou dos tipos. Tipo de poda, gente, existe sim, tá? Tem a poda de formação. Então no caso dele, ele vai começar um pomar do zero. Ele vai pegar, preparar a cova, colocar todos os nutrientes, matéria orgânica, composto, esterco,
um pouco de gesso agrícola para ajudar a formar raiz, o próprio nutriente em si, a necessidade de fósforo, potássio e nitrogênio, de acordo com a análise de solo. Isso é extremamente importante. Vocês têm que plantar sempre com análise de solo nas mãos, porque se não souber o que a planta tem para oferecer para sua planta, para sua mudinha que está recém colocada ali, como que você vai garantir que ela vai sobreviver a uma poda, que ela vai realmente crescer e produzir, tá bom? Então pense muito bem nisso, tá? E na poda de formação é excelente na muda. Por quê? Primeiro, gente, vocês sabem que a maioria das frutas, das frutíferas, elas são árvores. E essas árvores vai chegar no momento que você não vai alcançar lá no topo para colher. Aí as pessoas viram, poxa, Érica, eu tenho essa frutífera X aqui, eu queria tanto poder colher ali em cima, mas eu perco mais da metade do que essa planta pode me dar porque ela está muito alta, eu não consigo chegar lá. É daí que nós temos que cuidar nas nossas frutíferas desde pequenininho, ou ter um coração peludo suficiente para fazer poda drástica, que é uma das perguntas aqui. Mas, gente, é necessário. Se vocês forem trabalhar com as plantas desde pequenininha, é melhor. Então a muda tá ali, ela se estabilizou, ela se adequou ali dentro da cova, começou a se desenvolver, soltando novos raminhos, novas folhas. Vai observando o comportamento de crescimento. O ideal é da altura do solo onde eu plantei até a primeira formação de ramificações, que é aquela abertura que as plantas arbóreas faz. Então aqui está o tronco está aqui, aí ele vai brotando, um aqui, um acolá, vai abrindo, né? Às vezes brota um em cima do outro, mas essa é a configuração e vai crescendo. Muitos crescem para cima, outros mais abertos, vai depender da espécie aí. E aí é nesse momento que você vai observar. Quanto mais próximo da superfície do solo é essa ramificação, melhor. Ué, por quê? Tirando o jabuticaba, é muito importante você ter esse início de ramificação ali. Porque o que acontece? Algumas espécies de jabuticaba, naturalmente, ela já ramifica lá de baixo. Quanto mais tronco eu tiver numa árvore de jabuticaba, maior é a superfície que vai produzir flores e frutos. Isso é excelente, deixa ela lá. Agora, os demais que tem um crescimento que vai lá para cima e geralmente os frutos ficam na sua extremidade da copa, aí nós temos que direcionar isso. Então, quanto menor é essa distância da primeira ramificação até o solo, melhor é. 40, 50 centímetros, vai, vamos por aí. Ah, Érica, minha muda já começou a ramificar maiorzinha, e agora? O que eu faço? Tudo bem, não tem problema. Na vida a gente dá um jeito para tudo. Então essa poda de formação vai fazer com que você escolha os ramos que você vai deixar, vai selecionar os ramos, porque assim, ó, vamos pensar que é a visão de cima para baixo da sua copa. Essa visão de cima para baixo, você tem que pensar que esses aqui são os seus ramos laterais. Lógico que a mão, né? Vamos supor que tem ramos aqui também. É circular. Eu não tenho dedos aqui para poder mostrar para vocês. Mas enfim, vocês estão imaginando. Tem que olhar de cima, projetar assim, olhando. Às vezes eu abaixo embaixo da planta para olhar, né? Então, mas como é pequenininho, se de repente você tem muitos galhos um próximo do outro, quando pequeno, você vai cortando para dar espaço de crescimento. Por quê? Porque esses galhos vão crescendo e vai sair ramos aqui do lado. Já pensou esses ramos começar a trombar um no outro, aqui do vizinho? Vixe, aí vira uma zona. Então, ao invés de você deixar 5, 6 pernadas
secundária, porque a primária é essa aqui, é o que saiu do solo, um monte de ramo lateral, então vamos deixar umas 3 ou 4 pernadas, que eu falo. Então vamos pensar aqui 3 pernadas ou 4 pernadas. Distribuição superficial, espacial, de baixo para cima, tá bom? Fazendo isso, então eu vou ter aqui num quadrado o crescimento assim, o ramo vai para cá, outro para cá e assim, forma um X com 4 pernadas. Ou seja, ela vai crescer, vai se estender e lá na ponta que tiver as ramificações não vai ficar brigando uma em cima do outro. Então isso é uma prova de formação. E sempre pensando que a maioria das plantas frutíferas, ela precisa de luz nos troncos, nos ramos novos. Nesses ramos novos, para induzir a formação de que flor? A flor precisa de luz. Então eu tenho que ter esse ramo recebendo raio de sol. Então eu não posso ter ramos sobrepostos um sobre o outro, causando sombra um com o outro. Então o que acontece? Se esse aqui está bisbilhotando e causando sombra para esse, você vai lá e retira. Então você está formando a arquitetura. Você tem que ver a arquitetura da sua planta e assim conseguindo direcionar o crescimento. Uma coisa que vocês têm que ter na cabeça é que a planta por si só ela vai brotando, mas quem controla e quem dá um caminhar desse crescimento é a poda. E a poda de formação tá aí. Já a poda de limpeza e a poda de sanitária é nada mais do que tirar ramos feio, velho, doente, atacado por praga e doença, para você aumentar a sanidade, você deixar a planta saudável. E tem aquela poda muitas vezes que ajuda você a arejar. Imagina uma copa densa, você tem uma arvorona lá que tem anos e anos, está tudo fechadinho assim, não entra luz, só aqui fora que vai bater luz e consequentemente vai sair flor e dar frutos. Mas todo aquele galho que está para baixo desse monte, esses galhos aqui poderia estar recebendo sol e fazendo brotações e formando também flores e consequentemente frutos. Então às vezes é bom você pegar e abrir. Uma coisa que eu sempre falo é tudo que tiver crescendo para cima assim, ó, todos os troncos, ramos que tiver voltado pro dedinho pro céu, corta. Primeiro porque isso aí vai crescer. Não vou conseguir colher, mas nem com escada de bombeiro. Então eu deixo e eu corto mal pela raiz, ali embaixo. Porque daí ele vai ramificar só ali em cima. Crescendo, como se fosse o dedinho apontando pro céu, ramo e tronco, corta. Ai, meu coração. Aí corta, gente. Vai ter que precisar. Então são esses os tipos de poda. Essa de formação eu acho muito importante, porque você pode trabalhar com poda de formação até mesmo quando ela tá grande. Então dá para formar a copa. Só que isso é muito subjetivo, porque vai de pessoa para pessoa, por gosto e assim por diante. Então não tem uma receita de bolo, tá bom? Falei isso, esses tipos, né, de poda. Vão por uma pergunta que é bem legal também, que eu acho importante poder ajudar vocês nas decisões de quando começo a podar. Quando vou começar a podar? Quando eu vou fazer a poda nas minhas frutíferas, nas minhas fruteiras? Bom, gente, é o seguinte. Tem muitas pessoas que querem podar esperando terminar a carga. Isso é interessante. Só que vocês têm que observar também a necessidade da planta. Tem algumas espécies que se você deixar ela continua a frutificar, a florescer. Só que nem sempre isso é bom. Então é interessante, por exemplo, frutíferas de clima semitemperado, como as plantas cítricas, né? Cítrico seria laranja, limão, limão cravo, lima e etc. Elas têm
mesmo comportamento de poda. Se você deixar, quando elas estão bem nutridas, com irrigação, num ambiente que se adaptou muito bem, etc e tal, ela vai ter uma floração contínua. O ideal é vocês deixarem somente no máximo estourando muito 2 florações, porque senão você vai desgastar demais a planta. E aí não vai ter frutos com qualidade, que é sabor, doçura, textura e também tamanho, porque não adianta, né, você trabalhar com frutos leves, principalmente se for aquele destinado para fazer suco, por exemplo. Tem até isso. As empresas de frutas que trabalham com suco concentrado ou até mesmo suco integral, principalmente utilizando laranjas como matéria-prima, elas levam em consideração o rendimento de suco. Não é simplesmente você encher o caminhão e pá, vai lá, seja o que Deus quiser. Não é assim. E vendo por esse modo, nós temos que controlar esse tipo de comportamento. Então, muitas vezes a planta tá com flor e tá com fruto, mas aí eu vou fazer uma poda. Mas por que, Eric, eu vou fazer isso? Vou retirar essas partes que tá começando a formar botão? Ah, gente, é o seguinte. Muitas vezes eu falo pro produtor fazer a poda em cada talhões, os talhões diferenciados, em tempo diferenciado, para ele poder ter maior disponibilidade de oferta de fruto. Isso quando você não tem interferência do clima também. Mas fazendo dessa forma, você concentra principalmente a produção da planta na safra que ela melhor se adapta. Gente, a gente tem que respeitar a planta também. Não tem como a gente esgoelar ela e fazer ela produzir o ano todo sempre muito. Não tem como. Se você acabar trabalhando dessa forma, um pomar que pode durar 30 anos, por exemplo, vai reduzir para metade, 15, 20 anos. Olha o que você deixou de lucrar porque você foi lá e esganou a planta de tanto produzir. Não pode fazer isso. Nós temos que respeitar esse comportamento da planta, porque senão não vai dar certo, ok? Dessa forma, o que é necessário observar? Primeiro, você quer adequar a sua safra através da poda, porque todas as plantas aceitam a poda e ela vai brotar, tá? Ela vai brotar sim, ela não vai morrer, já falamos sobre isso. Dessa forma, se eu direciono essa formação de brotos que vai me resultar numa flor lá na frente, então eu consigo já arquitetar quais são a minha safra. Só que não sai muito do tempo normal. O que eu posso fazer? Vamos supor que a safra de uma planta, de uma frutífera, seja somente 2 meses. Eu posso aumentar 1 mês para mais cedo ou 1 mês para mais tarde. Então eu posso fazer uma colheita precoce ou uma mais tardia, aumentando a oferta de fruto. Se eu aumento a oferta de fruto para 1 mês antecipado e para 1 mês mais tarde, eu ganho um período maior de oferta. Nisso eu consigo entrar na concorrência. Lembra, comidinha, sem adubação esquece. Jamais uma planta vai te dar aquilo que você não ofereceu como contrapartida, que é a adubação, esterco, compostagem, não deixar aqueles matão competindo com ela e assim por diante. Dessa forma nós podemos fazer a poda. Nas frutas cítricas dá para fazer desse jeito sim, por que não? Condicionando. E também as tropicais. As tropicais, diferente da temperada, que tem específicos períodos do ano, né? Específico período do ano para produzir, eu vou conseguir fazer com que ela aumente a janela. Tem algumas espécies que nem, por exemplo, a goiabeira, ela tem o hábito de produzir o ano todo com poda. Pode fazer uns experimentos aí muito doidos.
Pega uma goiabeira já adulta, bem estabilizada, bonita. Corta e poda somente metade dos ramos e outra deixa. Nessas podas que você fez na metade da planta, ela vai induzir a formação de broto porque está permitindo a radiação solar a incidir no ramo ou no pequeno tronco que estava sombreado, por exemplo. Vai formar ramo e ele vai formar ramo e ele vai frutificar. Já do outro lado, vai se manter, ele vai continuar com o mesmo crescimento natural. Aqui vai ter um diferencial porque ele foi retirado os excessos de ramo ladrão e direcionando a energia somente para aquele ponto que é o de interesse. Isso é uma poda. Ah, então, Érica, eu posso fazer poda o ano todo? Depende. Depende se você der alimento e água, tá? Então, quando fazer poda? Ah, Érica, eu não posso fazer poda no inverno. Eu posso fazer poda no inverno? Vai depender se ela é uma planta de clima temperado. Clima temperado, ela entra em dormência no inverno. Então você pode podar e reduzir, chegar mais perto, como no caso a uva e outras plantas de clima frio. Ela, você chegando depois da produção, ela coincide quase no início do inverno. Então isso é uma característica da planta. Então nesse fator, ela vai fazer o quê? Você produziu, você colheu, né? Findou a produção de frutas, você vai pegar e começar a deixar ela em repouso, sem podar muito, só tirar os excessos da parreira de uva. E ali em diante, passando uns 20 dias, você vai ver que ela vai começar a cair folha. No inverno é uma característica dessas plantas, vai ficar amarelada, marronzada e cai. Isso é normal para plantas de clima de frio, é uma característica dela. Só que nosso país não tem frio suficiente que neva, porque ela faz isso para proteção. Então ela vai se voltar para fazer um repouso até receber horas de frio suficiente para soltar broto novo. Isso é comportamento normal. Nesse momento, eu não aconselho vocês podarem antes de que elas começarem a soltar folha. Ah, mas tem lugares que poda. Tem vários manejos. Então soltou, caiu as folhas, soltou todas. Ótimo. Vamos podar para reduzir alguns galhos, uns raminhos mais feios, tal, aquela parte que eu não quero que ela se direcione para aquele lado, então vamos reduzir. Então aí, nesse caso, você vai podar no inverno porque ela vai estar em repouso. Quanto menos tecido ela tiver para poder se expandir novamente, para mandar energia para aquelas extremidades, melhor. Então daí ela vai passar no momento de repouso, que você pode determinar, porque aqui no Brasil não neva para poder quebrar a dormência. Aí você vai lá deixando essa poda, ela vai induzir a formação quando começa a esquentar. Na verdade seria por horas de frio, né? Só que aqui não tem esse frio todo. Então essa é uma característica de podar no inverno. Ah, então Érica, planta tropical eu não posso podar no inverno. Vai depender do local onde você está no nosso grandioso país. Se você está no local próximo da linha do Equador, você pode podar, tendo uma boa nutrição e uma boa condição sanitária, sem pragas, sem doenças, você pode podar essa frutífera o ano todo. Ou pelo menos você pode dividir talhões e podar 4 vezes no ano em talhões separados para ter produção diferenciada. Isso é uma vantagem quando se está próximo da linha do Equador, porque o mesmo número de horas de noite é igual a horas do dia. Quanto mais você vai indo para o sul ou para o norte do hemisfério, fica mais frio. Então daí, muitas vezes, se você podar uma planta tropical no inverno, pode ser que ela tenha mais dificuldade para brotação,
porque o metabolismo dela diminui, porque ela tá frio. Ela não é uma planta que está acostumada com frio, não é para isso. Então ela vai diminuir o meu metabolismo e aí vai demorar mais para brotar. Então pode-se que nesse momento vocês não queiram perder esse tempo para ela se recuperar e começar, né, a produzir desse tecido. Então não aconselho vocês a podar frutíferas tropicais no inverno, tá bom? Esse é um ponto, porque daí vai estar atrapalhando o metabolismo. Quando eu não tenho energia, ela não produz tecido, então vai atrapalhando, tá bom? Bom, agora vamos na outra pergunta. Quando faço poda drástica? Bom, gente, a poda drástica pode ser feita numa geada. O ano passado nós tivemos uma incidência de geada bem atípica, que ninguém esperava que fosse tão forte ao ponto de queimar pomares e hortaliças no campo. De amanhecer logo cedinho, já começar a ver aquela paisagem esbranquiçada. Parece coisa de filme, mas não é. Então, nesse momento, nas arbóreas, como por exemplo o café, se ela não matou a planta como um todo, porque são plantas sensíveis a frio, tanto é que o café é produzido em países de clima preferencialmente tropical, que ela não tolera quedas bruscas de temperatura, como a maioria das tropicais presentes no nosso país. Porque dessa forma, por elas não serem plantas habituadas a essa característica de frio, ela vai morrer. E nós vimos no ano passado reportagens mostrando áreas gigantescas de cafezais queimados pelo frio e impossível de recuperar. Houve uma geada muito grande dessa magnitude em 1975. Os antigos contam. Eu não vi, mas os antigos contam. Também, né? Não estava nem na barriga da minha mãe, como que eu vou ver? Mas enfim. Dessa forma, o que acontece? Isso, quando mata a planta, esquece. Não pode podar que ela não vai reviver novamente. Isso é muito fácil de entender. Vou explicar por quê. Vamos imaginar que aqui meu braço é um tronco de uma árvore. O meu braço tem dentro dele várias veias, só que está dentro dele, no meio dele, que vai estar transportando nutriente, oxigênio, dióxido de carbono, etc. Para todos os tecidos e manter vivo, tá? Mas na planta não é assim. A planta, todo o sistema vascular, todas as veinhas, os feixes vasculares, elas estão na parte externa, tá? Na parte externa. Ela não tá na parte interna. Ela tá na parte externa da casca. É aquela parte que vocês veem quando dá uma escascadinha assim e vê verdinha. Ali é o feixe vascular. É o tecido que tem dentro dela, é uma pequena camadinha. Uma pequena camadinha aqui em torno. Se passa uma geada tão intensa, ela vai congelar os feixes vasculares que estão aqui em torno. Congelando, ela morre, porque praticamente destrói esse tecido pelo frio. Por isso que você vê, às vezes, lá na reportagem eu vi cafezais de anos e anos e morreu. Isso é triste. Então nessa parte não tem como fazer. Mas no cafezal que só teve aquela geada que pegou a parte superior da planta, você pode fazer uma poda drástica que ela vai voltar. Cortando, você já vê o tecido. Tá? Cortando não tem como não saber.
Então, nesses casos especiais, vocês podem utilizar a poda drástica. Então, o ano passado nós tivemos casos de frutíferas tropicais de maneira geral que teve sua copa toda queimada e dessa forma força a poda drástica para você recuperar, para você fazer com que a planta não morra aos poucos, tá? E ela tenha condição de formar novos brotos. Então a poda drástica é necessária, porque senão ela vai ter que regenerar tantos tecidos que ficou lá queimado e ela poderia estar direcionando essa energia para formar ramos e brotos e botões e assim por diante. Então nesse quesito nós fazemos poda drástica. Outro ponto que é feito poda drástica é quando tem partes da plantas que foi afetada por uma praga. Por exemplo, broca. Tem algumas brocas que pode afetar galhos apenas. Então é interessante nós cortarmos esses galhos e evitar que ele se espalhe pela planta através do interior dos troncos. Tem doenças que também são dessa forma. Então, por exemplo, tem a seca da mangueira, que no caso é o pé de manga, né? Aí você é obrigado a retirar aquela parte que já apresentou o secamento. Muitas vezes isso dá certo quando diagnosticado logo de cara. Não deixar essa doença se espalhar pelo restante da planta através do feixe vascular. Porque tem algumas que fazem isso, viu, gente? Parece que não, mas tem. Mesma coisa a infecção na gente. Ela é transmitida, ou melhor, ela é espalhada no nosso corpo pelo sistema vascular nosso, que é o sistema sanguíneo, né? É a distribuição do sangue no nosso corpo. Na planta não é muito diferente. Então, para doenças, queimas por geada ou até mesmo fogo acidental, de repente entrou um fogo ali na minha propriedade, parte das plantas foram afetadas, aí para você não perder totalmente o seu pomar, que você conseguiu controlar ali, pode fazer algumas podas para tentar fazer com que essa planta reviva, ou até mesmo poda drástica para aquela planta, que aquele pé de fruta cresceu tanto que não conseguiu aproveitar mais nada. Mas às vezes você corta e deixa ali 1 metro, 1,5 metros sobre o solo e cortou, puf! Meu Deus, matei a planta. Claro que não é todas que aceitam esse tipo de poda. As tropicais aceitam mais. Então, se você necessita fazer esse tipo de condução, faça teste. Mesmo eu sabendo que funciona, eu ainda até hoje trabalho com teste. Porque o ambiente é diferente, pode estar numa mancha de solo variado, posso não saber como é a nutrição do solo, se tem a irrigação necessária, então mesmo assim eu faço o teste. Sobreviveu, saiu brotações, vamos partir para o outro, porque quando você faz a poda drástica, cortei, parece que é uma mágica, puf, estoura broto. Gente, por qual broto eu vou manter? Aí que é a hora de você trabalhar com as pernadas. Olha que legal, né? Então vai lá, deixa 3 ou 4 pernadas. Já deu resultado. Então a goiabeira acontece isso, eu já vi. Eu já fiz isso em pé de manga, em jabuticaba também. Então tem muitas frutíferas que acabam aceitando isso. Como também tem algumas frutíferas que já não tem como fazer. Mas isso vai depender do manejo, de orientação dos seus técnicos aí da região. E se precisar tirar dúvida, é claro que pode perguntar para mim. Outra pergunta aqui, meu povo. Vamos lá. Pode podar qualquer planta? Essa é uma pergunta bem interessante. Ah, Érico, mas quem é que perguntou isso? Quem é que vai sair cortando aí o Deus e o mundo? Ah, gente, é que às vezes a gente tá num atendimento, eu não vou só conversar com o produtor sobre aquilo. Aparecem dúvidas gerais, não é? Então ele tem ali uma parte de ornamental, uma parte de hortaliça, uma parte de árvore madeira, uma parte de árvores frutíferas, enfim, tem de tudo. Como eu já falei,
para vocês. Tem algumas plantas que vão tolerar poda, outras não, né? Mas tem aquelas que morrem se você cortar, principalmente dependendo da altura em relação à superfície do solo. Então tem plantas que você não vai poder podar nunca, como as palmeiras, principalmente aquelas que não tenham o hábito de formar touceira, que nem, por exemplo, a pupunha, e o pé de coco. Se você cortar, tchau, já era. Então tudo que tiver crescimento único ali, que as palmeiras não têm o hábito de brotar, né, no meio do tronco, você nunca vai ver uma palmeira com broto aqui. É muito difícil. Não vou falar que é impossível, porque nessa vida nada é impossível. Então, pode podar. A grande maioria das plantas podem podar, sim, por que não? Só que eu sempre trabalho com teste. Ah, Érica, que chatice, vou ter que esperar quanto tempo para isso? Às vezes você precisa esperar nem um mês para saber se vai ter brotações quando você poda. Porque quando você poda uma planta, uma árvore, né, no caso, pega um galho razoavelmente interessante ou um tronco até mesmo, corta ele, você vai observar se vai se fazer a formação de broto. Claro que se você pegar um tronco, aqui é um tronco primário, é o que sai da muda, certo? Aí você vem aqui o tronco secundário. Ele já tá grande, vistoso, lindo e maravilhoso. Você vai lá e corta aqui, bem pertinho do tronco primário. Ele não vai brotar, ele não vai brotar. Ele não vai brotar nem com reza brava. Não tem como, porque você tem que deixar espaço, porque esse tronco aqui tem alguns anos, e aí ele vai estar fazendo a formação de gemas em tecidos novos. Lembrando que esse aqui, ó, vai ser especificamente só para translocar seiva. Então esse é um feixe vascular apenas. Pode ser que tenha alguma gema ali, mas a sua grande parte da sua extensão desse tronco é para quê? Para translocar nutriente para as pontas dos galhos ou para outras partes da planta. Então temos que ver sobre isso, tá? Então tem lugares que você vai cortar mais na ponta para poder tirar e fazer a brotação sair. Então, dessa forma, eu sempre falo, faz um teste, corta um galho para você aprender também a acompanhar o processo de regeneração da planta que você tem aí no seu pomar. Ah, Érica, mas poxa, mas tem livros de técnicas, tal. Sim, eu concordo, existem livros maravilhosos sobre podas no mercado, eu não estou discutindo isso não, minha gente. Mas é bom você conhecer a sua planta, você conhecer. Uma coisa você lê e de repente, puxa, não deu certo, o que será que aconteceu? Eu fiz errado? Às vezes é o ambiente ali que não deixa ele brotar. Não é propício, entendeu? Então daí, essa poda para aquela planta naquele local não deu certo, mas em outros lugares deu. Entendeu? Porque a natureza é tão complexa que um sítio aqui não é igual ao sítio vizinho. Que não é igual ao que está no estado do Nordeste, lá na região do Nordeste, aqui no Sudeste e do Sul, acaba sendo diferente. Por mais que vocês vejam na literatura que, por exemplo, certa frutífera pode ser cultivada em todo o território nacional, só que o comportamento muda por causa de estação, mancha de solo, altitude, ou seja, perto no nível do mar ou muito acima no nível do mar. Tudo é relacionado, altera muito. Vai alterar toda a fisiologia da planta, não tem jeito, entendeu? Então tem que observar, não é qualquer planta que aceita poda. Você pode cortar a planta, podar, né? No caso, você pode podar a planta simplesmente para direcionar o crescimento dela, porque você deseja fazer uma cerca viva, fazer uma escultura,
uma topiária, uma ornamentação. Isso acontece nas ornamentais. Basicamente, todas as plantas aceitam poda, com algumas raras exceções, mas aceita poda sim, com observação, com orientação de forma correta, de forma na qual você não mate a planta. Por isso que é sempre ideal ter alguma pessoa dando essa assistência a vocês. Não faça de qualquer jeito, ainda mais num pomar comercial, né, gente? Não tem como você fazer isso, apostar qualquer ficha no pomar comercial de qualquer forma, tá bom? Bom, gente, era isso que eu tinha que passar aqui de dúvidas. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu sei que falo demais, pessoas às vezes até acham interessante por eu ser mais detalhista. Eu gosto de explicar certinho, direitinho, para que vocês não tenham dúvidas. E se tiver dúvida, é claro, me perguntem, né? Então, agradeço a você que ficou até o final desse vídeo, me acompanhando. Eu espero ter ajudado, tá? Estamos aqui disponíveis para tirar qualquer tipo de dúvida. Fica aqui o meu muito obrigado. Não se esqueçam de curtir a minha rede social no Instagram, no Facebook. Se inscreva no meu canal do YouTube, é Erika Fujita _oficial, tanto por Face, quanto por Instagram, quanto por YouTube, tá bom? E nos encontramos até o próximo vídeo. Até mais!